Esse vídeo é sobre por que try-catch é meio estúpido, não é uma ideia muito boa. E para começar nosso assunto, vamos começar pelo começo, que é com o Dijkstra falando que GoTo considered harmful. Isso foi uma publicação do grande cientista Dijkstra, que meio que informou as decisões de como o software seria escrito dali pra frente. E hoje em dia, GoTo, na maioria da programação, na maioria das linguagens de programação, é só uma relíquia. A gente não considera seriamente o uso de GoTo, ele é altamente desencorajado em quase todas as situações. O argumento que o texto tá fazendo aqui é muito parecido com o que eu sinto, então eu só puxei esse texto pra embasar um pouco mais aqui o vídeo e trazer uma referência. A principal reclamação do Dijkstra com GoTo é a interrupção de fluxo de controle. E no vídeo de hoje eu vou argumentar que é exatamente esse o problema de try-catch na maioria das linguagens. Bom, fluxo de controle o que é? É a sequência da ordem das operações que são executadas, né? O problema do GoTo é que ele deslinka as coisas. Você vê um GoTo e o software ele pode pular lá para outra ponta ou pode não pular. Enquanto o for está contido num bloco ali, ou o while também está contido num bloco, o GoTo pode te jogar para uma parte de código que está muito longe. Fica difícil entender o fluxo do que está acontecendo. E aqui, o autor desse texto, e eu concordo, vai fazer um argumento parecido com o try-catch. Eu vou tirar essa tradução, né, porque código tem que ser em inglês. E se a gente olhar o código em TypeScript aqui, esse inclusive não tá tão ruim, tem casos muito piores. Esse é um fluxo que tá um pouquinho difícil de entender já. Porque ele vai ele vai tentar isso daqui. Caso isso daqui não der certo, isso aqui vai ser catch, né? Aqui embaixo, vai pular esse bloco interno inteiro. Só que se ele tentar esse bloco aqui de dentro e isso aqui der um erro, ele vai dar catch aqui. E isso, claro, a gente está considerando um código bem escrito. Se a gente tivesse um try catch sem user error, ia ficar um pouco mais confuso. E se a gente tivesse esse user error aqui, a pessoa tivesse colocado de forma errônea isso daqui aqui embaixo, aí ia ficar muito difícil de debugar isso daqui. O autor aqui também nota que const não vai funcionar muito bem por causa do scope, né? Do escopo do try-catch. E por fim ele diz que naturalmente isso daqui é um exemplo simplista, né? Mas eu acho que ele tá fazendo um argumento até que fraco, na verdade. Porque o problema, e a gente vai ver aqui no ScalyDraw, pode ser muito maior do que isso. Imagina que a gente tem aqui um método main, ele é um método gigante que vai chamar outros métodos. Dentro desse main a gente vai ter um fluxo tipo assim. Ele primeiro chama uma API externa, e essa API externa ela pode estar envolta, né, com um try-catch, porque isso aí pode causar algum problema. Só que depois, o nosso main, nesse método azulzinho aqui, né, que é o segundo método que ele chama no meu desenho, ele faria um tratamento de dados. Se eu tiver um try-catch na minha aqui, e, por exemplo, a gente explicitar aqui no retorno dela, ela vai retornar, sei lá, um dictionary com um token, e o token vai ter um valor inteiro. Quando estourar o meu erro da API, eu vou ter que fazer alguma coisa para dizer para o meu método main que eu preciso estar alterando a forma de tratar esses dados, porque os dados não vieram, a API não funcionou. Então, nota que no meu retorno eu preciso explicitamente denotar que eu posso retornar esse token ou eu posso retornar none também. Isso a gente está considerando uma linguagem tipada, né? Porque se você estiver lidando com JavaScript, Python e até no TypeScript dá para dar uma mentirazinha ali, você também não precisa desse none. Você pode só mentir o retorno e esse problema, né, que a gente botou o try-catch, parece que a gente está seguro, ele vai retornar dados ruins para o main, que vai causar uma exceção lá no tratamento de dados quando a gente tentar tratar esses dados que não vieram. A gente está aqui lidando com várias complexidades, mesmo usando o nosso try-catch e o nosso fluxo aqui de forma correta. Agora, imagina que a gente seja um pouco preguiçoso e a gente simplesmente não coloque try-catch. A gente só deixa o erro estourar, porque a maioria das linguagens, na verdade, a maioria não, mas as que são mais dinâmicas, tipo Python e JavaScript, não vão te obrigar a criar um try-catch. O erro pode simplesmente estourar na API, subir pro main e quebrar a aplicação inteira. Vamos ver na prática como que isso daqui não é legal e como que isso daqui fica complicado. E depois vamos ver como é que a gente poderia consertar isso, né? Vamos demonstrar então aqui qual que é o problema usando um exemplo meio tosco. Se eu rodo e debugo o meu método Python aqui, eu criei um nested dentro do outro, né? A gente tem um outer method, um middle method e um inner method, um dentro do outro, e a gente pode ou não ter erros em algum deles. A primeira coisa que vai acontecer vai ser, claro, a gente vai estar no out e a gente tem esse value, que é esse valor, que vamos supor que a gente está chamando API. Eu quero obter esse valor e depois vou multiplicar esse valor por 2. O que vai acontecer é que
esse método, para obter o valor, ele vai chamar outro método, esse outro método vai chamar um terceiro método, e nesse terceiro método, vamos supor que a gente tem uma divisão por zero. Aqui, nessa divisão por zero, isso daqui, esse aqui, vai estourar um erro. Só que o erro que ele vai estourar não é esse value error aqui, é outro erro. Como o Python tem uma tipagem fraca, dinâmica, não tem tipagem na real, né? Não preciso tipar nada aqui. Eu tenho um return zero aqui no meu except, mas eu não vou retornar esse zero. Esse zero não vai ser retornado, porque ele não vai pegar aqui no value error. O que eu vou estar retornando nessa função... Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um type annotation aqui, dizendo que eu vou retornar um inteiro. Isso aqui é uma mentira, porque eu vou retornar um inteiro, ou eu vou retornar none. Eu não consigo garantir que eu estou retornando um inteiro com esse tipo de tipagem, com essa função aqui, porque eu não vou retornar. Esse erro vai estourar, ele vai cair aqui no finally, porque ele não vai ser catched, né? Ele não vai ser pego. E como esse erro não vai ser pego, eu não vou retornar inteiro nenhum, eu estou retornando o meu none. Só que na maioria dos setups de Python, isso daqui, o compilador... Quer dizer, não tem compilador, né? Mas o linter talvez não reclame disso, se você não citou o seu MyPy ou rough ou sei lá o que, para garantir que isso daqui seja pego enquanto você está escrevendo esse problema. Você vai escrever isso e você nem vai saber que o problema existe. Aí tudo bem, o que aconteceu? O nosso inner method, né, o da camada mais de baixo, vai subir. Ali em cima, no middle method, é que ele vai dar um except division error. Porque aqui, claro, a gente tem o except correto, a gente tem o division error corretamente pego, né? Se eu não tivesse except também, o erro ia subir mais uma vez. Ele ia estourar o erro aqui no inner method e ia subir. E se eu tivesse mais coisas aqui embaixo, né? Se eu tivesse, por exemplo, value é igual a isso daqui, aí eu fizesse, sei lá, value mais igual a 25, nada disso ia executar. Se eu não tenho esses try catches aqui, e nada me obriga a ter esses try catches, o erro ia estourar pra cima mais uma vez. E aí, ok, tudo subiu, né? O result, que a gente esperaria que fosse um inteiro, porque lá embaixo a gente tá recolhendo um inteiro, não é um inteiro. O result, ele é none. Tá aqui, ó, value none. E como ele é none, isso aqui vai causar mais um erro, que é um type error. E, novamente, se eu não tiver esse except aqui em cima, eu não vou estar pegando o meu type error, isso aí vai estourar. Se eu não tiver esses try catches aqui embaixo pegando o meu outro erro, vai estourar pra cima também. Então, se a gente pega isso daqui, a gente roda de novo esse mesmo método, o que vai acontecer vai ser que ele vai lá pra baixo, lá embaixo ele vai estourar uma divisão por zero, essa divisão por zero vai subir do inner method pro middle method e vai só subindo, borbulhando até chegar no topo da aplicação. E isso é evidentemente péssimo. Essa é uma das maiores críticas que eu tenho ao Python, que ele te dá muita liberdade para fazer esse tipo de cagada que não vai escalar bem. Se você tenta fazer um back-end realmente grande e você não seta o seu rough e o seu MyPy de forma boa, de forma adequada, esse é o tipo de problema que vai quebrar a sua aplicação. Uma linguagem que tenta corrigir isso de uma maneira que eu gosto bastante, mas é muito criticada, né? É Go. Go tem um error handling que todo mundo acha muito chato, que ele tá sempre brigando contigo, porque você tem essa verbosidade aqui de if new, faça alguma coisa. Mas o bom de Go é que Go não vai te deixar mentir. Por exemplo, se aqui embaixo, né, eu tenho uma função que é divide. Se ao invés dessa função eu tentar dar um return 10 dividido por 0, não tem como. O compilador já dá um invalid operation. Mas tá, eu quero causar essa divisão por zero aqui. Eu quero tentar forçar a divisão por zero, né? Não vai dar. Então eu criei esse método divide que vai borbulhar esse erro para cima. Se nesse meu inner method eu removo isso daqui, eu digo que eu não tô mais retornando esse erro. E eu tento, por exemplo, fazer isso aqui. Return divide 10 0. Ele não deixa. Ele não deixa porque o de baixo tá retornando um erro e o de cima não diz que está retornando o erro. O de cima diz que está retornando o inteiro só. Então eu sou obrigado a colocar que eu estou retornando o erro aqui. Ou então, se eu quiser retornar só o valor e não retornar o erro, eu preciso vir aqui, lidar com esse meu erro, né? Lidar com o fato de que erro pode ser não ser nil, de que erro pode existir. E aí eu vou retornar o meu zero aqui e eu vou retornar o meu resultado aqui e aí eu consigo de fato ignorar o meu erro. O que isso faz é que eu vou estar sempre lidando com o erro, com onde ele é jogado. Eu não vou ter um erro que pode borbulhar lá para a superfície sem que eu seja obrigado a explicitamente tratar ele ou lidar com ele de alguma forma. Você pode pensar, bom, mas é o trabalho do programador, né? Não fazer esse tipo de erro aqui em Python.
É o trabalho do programador, mas o programador trabalha cansado, o programador trabalha de ressaca, o programador trabalha sem prestar atenção, esse tipo de erro vai acontecer. Uma linguagem como o Go faz o trade-off, que é adicionar essa verbosidade aqui, para não permitir que aquele tipo de problema aconteça, ou para mitigar esse tipo de problema, porque erros podem ocorrer de maneiras inesperadas, né? Raios gama podem flipar bits aleatoriamente, isso pode quebrar a sua aplicação de uma maneira que seria talvez impossível de prever. Então você nunca consegue mitigar 100%, mas isso daqui vai mitigar uma parte legal dos erros que são totalmente previsíveis. Eles são totalmente visíveis. Aqui, mesmo sem ter compilado e rodado código nenhum, eu com os meus olhos consigo enxergar isso daqui. Um linter decente consegue enxergar isso daqui. É por isso que se você programa em Python, você devia ter um MyPy, um Rough, esse tipo de coisa setada bem bonitinho, para não deixar você fazer esse tipo de coisa quando você estiver um pouquinho desatento. Ou não deixar o ChatGPT fazer esse tipo de coisa quando ele gerar código para você, que eu sei que vocês estão usando o ChatGPT, eu também uso. Voltando aqui pro nosso texto, né, para fazer o wrap-up, para fechar o ciclo, a gente tem a sugestão da Better Way, que é usar o Return Pattern. O próprio autor diz aqui que é borrowing from Go, né, pegando emprestado da linguagem Go, um approach melhor para error handling, que vai nos dar uma linearidade melhor e código mais legível, a usar o tal do Result Pattern. Eu não sei se foi esse autor que coinou esse termo, né, que criou esse termo, mas o que ele está fazendo aqui no código? Ele inicializa uma const, né, que é o token error e o token, que isso aqui vai ser a nossa chamada para API, né, esse tal de fetch token, e esse fetch token vai retornar uma tupla, essencialmente, que é o token error e o token. E aí, ele faz o que Go faz, né? A gente estava vendo aqui exatamente if error diferente de new, if token error, ou seja, if token error diferente de null, a gente vai throw o novo erro. Caso contrário, a gente pode continuar fazendo nossas operações. A gente pode usar o nosso token ali depois para fazer o resto das operações. Isso daqui tá muito mais legível, porque esse código, diferentemente daquele código que fica pulando de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, ele tá aqui. Ele vai executar isso daqui. Se houver um erro aqui embaixo na linha seguinte, aí ele vai jogar isso pra cima, né? De novo, eu não acho que esse comportamento é muito legal de ficar jogando os erros pra cima, só que você não tem muito o que fazer quando a sua linguagem é JavaScript. Lá em cima você vai ter que considerar também esse caso, né? O caso que o erro pode ser jogado pra cima, mas caso não tenha esse erro, o programa continua, indo de cima para baixo de uma forma extremamente razoável. É muito melhor que o anti-pattern de try-catch. Agora tá, aqui ele tá definindo como é que a gente faria nas funções internas, né? A gente tem o try dentro da onde pode retornar o erro, aí o catch, que vai causar o erro e retornar ali, enfim. Caso contrário, caso não dê erro, né? Caso o try catch chegue no final, ele vai retornar o erro como undefined e o resultado como resultado, né? Isso daqui é um pattern razoável? Na minha visão é. O problema disso daqui, per se, é que JavaScript é escrito em cima de JavaScript, né? O problema não é o erro do padrão. Eu acho esse padrão aqui legal. Eu acho que se a gente seguir mais esse padrão e menos o padrão de nested try catches, que é terrível, tenebroso, se a gente conseguir manter o try e o catch o mais próximo possível, e quando esses erros subirem, lidar com eles dessa forma aqui, isso daqui me parece evitar vários erros totalmente evitáveis. Mas, inevitavelmente, se você vai usar esse novo pattern ou não, a coisa que eu acho que é extremamente importante de você entender, a lição que é para você levar desse vídeo, é que você tem que ter um ferramental que não te deixe mentir dessa forma aqui. Essa mentira aqui de inner method que retorna int, isso aqui não pode acontecer sem que o seu VS Code ou o seu Vim acuse um erro. Você tem que ter um ferramental setado de forma que você olha para isso aqui e ele te obriga a ou colocar um none aqui, né, no final, porque retorno implícito em Python é return none, né? Se não tem nada retornado, é porque vai ser retornado um none implicitamente. Então, o seu ferramental ele tem que ou te obrigar a colocar esse none aqui no retorno, ou então você vem aqui e retorna o zero de fato, que aí você pode retornar esse int. O problema é que o try-catch obfusca tanto o fluxo de execução que esse int aqui, que parece um type hint totalmente inocente, é uma mentira que vai causar problema em algum momento. Eu sou Augusto Galego, eu falo bastante sobre software. Se você está interessado no assunto, dá um subscribe aí embaixo e um like para me ajudar. E como esse vídeo não tem patrocínio, eu estou recomendando o livro Arquitetura de Software, As Partes Difíceis. Vai ter um link afiliado ali embaixo na descrição. Se você comprar esse livro, você vai estar ajudando esse canal. E você vai estar se ajudando porque ele vai te ajudar a ser um desenvolvedor de software melhor, principalmente no que tange os assuntos de arquitetura de software e system design.